Oi, pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um episódio aqui do nosso podcast chamado Traçando Vários Planos. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre um tema que é bastante atual, o negacionismo e a dimensão pública do luto nesse contexto da pandemia. Esse é o podcast que se propõe a conversar sobre fenômenos contemporâneos a partir de perspectivas em psicologia social. Por conta disso, a gente vai debater o tema do negacionismo, o tema da dimensão pública e política do luto, pensando a relação entre a subjetividade e a política. E para isso, a gente tem uma convidada muito especial, que é a professora Carol Leão. A Carol, além de ser uma amiga muito querida, ela tem desenvolvido um trabalho muito interessante como professora do curso de Psicologia do campus de Sobral, da Universidade Federal do Ceará. Eu queria passar para você se apresentar, dizer do que você está estudando, o que você gosta de estudar. Prazer ter você aqui. Oi, gente. Prazer é meu, João, de estar aqui contigo nesse momento, né? A gente conversando sobre um tema que é tão atual. Eu tenho me interessado muito, por essas questões relacionadas ao luto, principalmente porque atravessa o nosso trabalho com extensão. Eu coordeno atualmente 2 extensões e as 2 têm atividades práticas em escolas do município e escolas do estado, né? É muito interessante o atravessamento desse tema, dessa questão do luto e do negacionismo no campo da educação, e que é inevitável porque a repercussão das perdas, das mortes, tanto no caso de professores, quanto no caso de familiares, de alunos que desaparecem, enfim, mas também há um silenciamento muito grande, né? Então, há uma dificuldade muito grande de abordar essas questões dentro do campo da educação ainda. Então, eu comecei a me interessar um pouco, sobre esse tema do luto, e atualmente, de uns 2 meses para cá, eu fui convidada para fazer parte de uma comissão sobre luto e pandemia, que está articulado ao Conselho Federal de Psicologia e que envolve profissionais do campo da saúde. Eu estou lá na representatividade da educação, mas profissionais do campo da saúde de todo o país, que estão trabalhando com essa temática do luto da pandemia. E a ideia é que a gente consiga produzir um documentário ou fazer um registro de testemunhos, dos profissionais da psicologia que estão trabalhando com essa questão no momento. E vamos lá, vamos conversar. Massa, Carol. A gente vai fazer o nosso bate-papo agora em 2 blocos, né? No primeiro, a gente vai conversar mais especificamente sobre o negacionismo na pandemia e da pandemia, né? E no segundo bloco, a gente vai conversar mais sobre essa dimensão do luto, né? Que, como vocês puderam ouvir, é uma das atividades, uma das questões que a Carol tem estudado. Então, pensando esse primeiro bloco, do negacionismo, eu acho que uma contextualização interessante a se fazer é que essa questão do negacionismo, ela apareceu de maneira muito camaleônica, digamos assim, ao longo desse tempo em que a pandemia vem acontecendo no contexto do Brasil. De março de 2020 para cá, quando a gente está gravando esse episódio, que é no dia 1º de junho de 2021, lá no início, chegava a se negar a própria existência de uma pandemia, né? Isso é uma histeria, isso é um exagero, né? Uma celeuma. E depois já não se negava exatamente a existência de uma pandemia, mas começava-se a se empreender um discurso de minimização da gravidade da pandemia. Não é tudo isso, que estão promovendo, que estão dizendo. E mais recentemente, quando não é possível negar nem a existência da pandemia, nem a gravidade da pandemia, o negacionismo aparece a partir de uma recusa a medidas
que são comprovadas em termos de sua eficácia e uma proposição de soluções sem eficácia comprovada para a questão da pandemia, né? Já que não dá mais para dizer que a pandemia não existe. Então, fazendo essa contextualização do porquê, da importância desse debate sobre essa questão do negacionismo, né? Então, eu queria passar para ti, Carol, para ouvir um pouco, assim, o que você tem pensado, como é que a gente pode analisar isso que a gente chama de negacionismo, né? Então, João, assim, né, eu acho que você está colocando alguns pontos, né, que fazem a gente refletir sobre um deslocamento dessa dimensão do negacionismo do campo privativo, campo individual, para uma dimensão coletiva, uma dimensão política. E, bom, eu tenho feito retornos e releituras de alguns textos freudianos que têm me instigado a pensar esses deslocamentos, né, inclusive no campo da psicanálise. Porque uma ideia que o Freud vai trazer, que toca a dimensão da negação, não exatamente do negacionismo, mas da negação do não, é uma ideia relacionada à desnaturalização da morte. O que é que seria isso? Seria a entrada da morte dentro do campo humano, dentro do campo social, que é um campo de linguagem, ela implica uma desnaturalização da concepção de morte biológica, ou seja, de morte como um fim natural da vida. E diante desse fim natural, existe a constatação de que todos vão morrer, que é a constatação, inclusive, que eu tenho dificuldade de dizer presidente da República, né? Que está lá, enfim, desgovernando o nosso país, chegou, inclusive, a anunciar nesses termos. Porque as pessoas vão morrer mesmo. É isso. Essa é a naturalização da morte. A morte entendida como um dado biológico, articulada a um vírus, né, também concebido dentro de uma dimensão biológica e não política, e que seria o fim natural da vida. Ora, o que o Freud vai dizer é exatamente o contrário. Que a morte, no momento em que ela entra dentro do campo humano, que é um campo de linguagem, ela cai sobre uma recusa, ela cai sobre uma negação, que é o quê? A ideia de que a morte ela é irrepresentável para o sujeito. A gente não consegue conceber a nossa própria morte, ela é irrepresentável. No inconsciente não existiria o registro da morte. Então, é muito interessante essa concepção do Freud, né, e nos leva, então, adiante de uma certa espécie de negação da nossa própria morte, mas que é uma negação que vai encontrar um limite. De alguma maneira, para a gente suportar a vida, a gente não pode viver à sombra da morte o tempo inteiro. A gente precisa negá-la. Para que a gente consiga viver o nosso cotidiano, a nossa rotina, a gente consiga acordar de manhã, dar a nossa aula, fazer o nosso podcast, né? Para que a gente tenha um compromisso com a vida, a sombra da morte ela tem que ser afastada, porque senão a gente não vive. A gente não consegue viver. Isso num plano subjetivo. É isso que o Freud está dizendo quando ele vai lançar essa ideia de que não existe a representação da morte no inconsciente. Mas, entretanto, isso encontra um limite, que é o quê? Se a gente consegue negar a nossa própria mortalidade, se acreditar imortal em alguma medida, e isso tem um efeito social, como a gente pode estar vendo no campo da pandemia, né? Tem gente que realmente se acha imortal, tem algo que a gente não pode negar, que é a morte do outro. Então, vejam só, quando o outro entra em cena, principalmente o outro com o qual nós nos identificamos, porque é um outro amado, é um outro que tem uma proximidade com a gente não consegue mais negar, não é mais possível negar a existência da morte. Então, diante da perda do outro, diante da perda do amado, a morte ela se inscreve psiquicamente e se inscreve também no laço social. E aí, eu acho que a grande questão política, né, que envolve essa questão do negacionismo, que envolve esse tema do negacionismo, é a gente conseguir, de alguma forma, produzir uma reflexão sobre o reconhecimento da morte que não envolva apenas um sentimento de empatia, de identificação com o morto, mas que envolva também, no laço social, né, a possibilidade da gente sentir a morte, sentir a perda, reconhecer essa perda, quando ela atinge aqueles que nós não amamos, que nos são distantes, que nos são desconhecidos, enfim, que a gente possa prantear e lutar e reconhecer e afirmar
né, a vida dessas pessoas e reconhecer a perda dessas pessoas quando elas são atacadas, atravessadas por essa questão do vírus. É como eu tenho pensado esse deslocamento de uma psicologização da negação, que às vezes aparece essa questão do negacionismo, para a inclusão desse debate sobre o negacionismo num campo político, no campo que envolve o laço social e que envolve, portanto, o encontro com a diferença e com a alteridade. Maravilha, cara. Eu acho que isso que você trouxe, esse deslocamento que você trouxe é muito importante, que é, inclusive para nós, né, que estamos produzindo práticas e saberes no campo da psicologia, né? Porque muitas vezes é requisitado de nós um olhar muito na dimensão do intrapsíquico, do individual, do interno. O que faz alguém agir de modo negacionista? Ou seja, o que faz com que alguém negue um fato comprovado, documentado, ou olhe para esse fato partindo de argumentos sem qualquer fundamentação, né? Sem nenhuma dimensão factível, né? Ou que nega a veracidade, por exemplo, da pandemia, nega a gravidade da pandemia, né? Então, geralmente é demandado de nós, socialmente, esse olhar mais. Seria uma dissociação cognitiva? Seria uma insanidade? Né? Fulano de tal é negacionista porque é louco? Né? Ou mesmo uma dimensão moralizadora, né, dessa questão. Seria alguém burro, ignorante? Né? Seria ou do campo da loucura ou do campo da ignorância. Né? Então, você está trazendo aí uma perspectiva muito interessante que parte desse deslocamento para as dimensões políticas que se articulam à produção subjetiva, né, no campo social. Eu fiquei pensando sobre essa dimensão do negacionismo a partir desse deslocamento que você trouxe. Ao invés da gente olhar sobre esse prisma, né, da dissociação cognitiva, da loucura, da burrice, da ignorância, essa lógica negacionista virou uma política institucionalizada, né? Virou um modo de gestão do Estado, né, diante desse acontecimento que foi a pandemia, que tem sido a pandemia. Né? E como política institucionalizada no âmbito da gestão do Estado, o negacionismo se articula a uma política de mortificação, a uma política de morte, a uma política de produção de mortes em massa. Né? Quando a gente está vendo aí quem está mais atingido pela letalidade da pandemia, né, que são as populações periféricas, né, não são as únicas, a gente vê uma série de casos de pessoas que, inclusive, têm condições financeiras, acessaram todos os serviços, utilizaram todos os recursos, mas mesmo assim não sobreviveram, mas é inegável que a pandemia ela é mais letal naquelas populações que têm mais dificuldade de terem seus direitos garantidos, né, de terem assistência devida, enfim, por todo um conjunto de precarizações, né, da vida, enfim, e de desigualdades num país racialmente desigual, socialmente desigual, economicamente desigual em termos de gênero, né? E aí, essa política institucionalizada que se articula com uma política de morte, ela nega não só a pandemia, mas a condição de vida digna de ser vivida de uma série de pessoas nesse contexto da pandemia. Então, eu acho que a negação não é só da pandemia, é a negação da condição de vida vivível, de vida a ser protegida, de vida que deve ser considerada uma vida que importa. Não é uma ignorância, mas, na verdade, não. Eu acho que essa lógica negacionista ela está conectada ao funcionamento da máquina do capital. Ela é muito mais uma estratégia do que uma mera ignorância. Né? Ela é feita para salvar uma lógica econômica, né? É feita para submeter um conjunto de populações a uma lógica sacrificial, uma lógica de que essas vidas que são jogadas à contaminação, né, porque não podem ser protegidas, senão a economia não vai sair da crise, senão a economia vai parar, são vidas supérfluas, né? São vidas descartáveis, são vidas que valem menos. O que a gente está pensando como negacionismo aqui é uma estratégia coerente com certos valores políticos muito ligados a uma necropolítica. Há, inclusive, uma perspectiva autoritária, antidemocrática, neofascista. Então tem uma lógica aí.
Sim, é muito interessante, né, a gente pensar que existe uma institucionalização, né, da morte, de tal maneira, o Safato ele traz uma coisa interessante. Eu tenho umas questões com a questão do estado suicidário, né, assim, a gente comentou um pouco o texto do Safato num grupo que a gente estava desenvolvendo, que se chama Percurso Político em Freud, dessa ideia dele do estado suicidário que se alimentaria da catástrofe, né? Se alimentaria do caos. Mas ele coloca... É complicada essa ideia de estado suicidário porque você tende a retornar para o plano, para o prisma do privativo, do individual. Quando você está trabalhando com necropolítica, você está trabalhando, né? Você está colocando o governo, a gestão da morte dentro do campo do laço social. Realmente, esse deslocamento ele já está feito pelo próprio conceito de necropolítica. Mas ele traz uma ideia muito interessante, que o Estado opera excepcionalmente em silêncio. Por que eu trago essa ideia do Safatli? Porque isso que você está falando, João Paulo, de toda essa estratégia de governabilidade que se escancara na pandemia, a gente sabe que ela já se iniciou muito antes, excepcionalmente em silêncio. Né? Ou seja, é uma operação muito anterior à pandemia, que nos coloca uma pergunta sobre o destino dos nossos mortos. O destino dos nossos mortos, de tal maneira que certas vidas compassíveis de luto, ou seja, são pessoas, e são pessoas de direito, são pessoas que merecem ser protegidas, são pessoas que têm valor. Esse seria um destino, enquanto pessoas se reconhece a perda dessas pessoas, então eles teriam um destino social, esses mortos, mas há um outro destino, né, que é o rebaixamento dessas pessoas a coisas, a objetos. Então, esses são os mortos sem luto, as vidas que são negadas enquanto tais, enquanto vidas a serem protegidas, enquanto vidas que estão cercadas de valor e de direito. Então, eles se tornam números, e números sem história. Essa operação ela é anterior à pandemia. O que se passa no contexto de pandemia é uma radicalização dessa operação. Porque quando a gente começa a tratar desse problema do negacionismo, nessa perspectiva, ou seja, da dissociação cognitiva, ou seja, né, de uma certa ignorância, a gente despolitiza o problema. Parece que a gente precisa fazer uma inversão dos problemas, ou seja, que a gente possa refletir por novas linhas de comoção sobre o destino dos nossos mortos. O que a gente está fazendo também com essas perdas? 460 mil mortos, enfim, quais são as linhas de comoção em relação a isso? Uma outra coisa que eu fiquei pensando é que essa questão do negacionismo, ele, como é uma coisa que se institucionalizou, né, e, enfim, é uma estratégia, e não um acaso, ela, num acidente, não um equívoco, ela se vale de dispositivos e estratégias muito heterogêneas, né, que vão culminar na exposição de grandes grupos populacionais, né, à contaminação, intensificando essa contaminação por Covid, é o que a gente está vendo, né, e ao mesmo tempo que expõe essa população, retarda estratégias de imunização coletiva como a vacina, né, a gente está em plena CPI aí da Covid, em que tem ficado muito nítido, né, já era nítido, mas tem ficado ainda mais nítido como esse processo, né, de organização de uma política de imunização foi retardado, né, por conta dessa lógica negacionista, né. E uma dessas estratégias, né, de exposição da população a isso foi a sabotagem das medidas de mitigação e de contenção dos contágios, né, da contaminação. E uma outra estratégia foi a própria ausência de uma coordenação nacional eficaz e contundente, e isso acabou sendo muito prejudicial porque fragmentou muito, deixou nas costas de prefeitos e governadores a realização dessas medidas que precisam de um respaldo nacional para conseguirem se efetivar a contento, né? Então você precisa de auxílio emergencial, você precisa de todo um conjunto de aparatos para que estados e municípios consigam efetivamente fazer essas medidas acontecerem. E aí fica parecendo que o problema é das medidas. A lockdown não funciona, como se não tivesse efetivamente conseguido fazer um lockdown no tempo que era necessário, da forma como era necessária, para um amplo conjunto da população e não para apenas aquelas pessoas que podem ficar em casa, né?
articulada a essa coisa do negacionismo, me vem muito também a perspectiva de descredibilização da crítica, descredibilização dos dados, descredibilização daquilo que as ciências têm produzido, não só as ciências da saúde, mas as ciências humanas, a ciência de um modo geral, né? Não custa dizer que o contexto da pandemia foi um contexto também de muito desmonte da produção científica nacional, não só no campo da saúde, mas em outros campos que poderiam contribuir muito também. Enfim, essa coisa está muito relacionada também com o deboche, né? Que é uma coisa que também eu te ouvir, assim, o brasileiro precisa ser estudado, porque o brasileiro não pega assim um Covid, né? É uma gripezinha, né? Então tem uma perspectiva do deboche e da desqualificação. A desqualificação aparece também por meio do deboche, né? Todas essas questões, João, elas vão convergir para um ponto do que na nossa sociedade, do que a gente compreende como valor da vida, como uma vida que tem valor. Né? A gente pode levantar questões assim, o que faz com que se tenha uma adesão tão grande, digamos assim, à exposição à morte, se não uma desvalorização prévia da própria vida, como se a vida ela não valesse absolutamente nada. E a gente sabe assim que esse valor ele é muito desigualmente distribuído, que algumas vidas elas valem mais do que outras nesse sentido. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu fico pensando na sinuca de bico que muita gente tem que se colocar por estar já numa situação precarizada e precisar trabalhar, e precisar sair de casa, e precisar dessa exposição diária enfrentando transporte coletivo, e que talvez assim faça muito, muito mais sentido quando ele ouve uma propaganda do governo federal dizendo que a culpa deles estarem em casa e não estarem trabalhando são dos governadores, porque pelo governo federal você estaria ganhando a vida. Essa expressão é muito interessante. Ganhando a sua vida, trabalhando e etc. Né? Talvez essa defesa aí do deboche, essa reação do deboche, ela esteja articulada com isso. Diante de condições de vida que são muito duras, e o Estado não dá essas condições para que a vida vingue, para que uma vida persista, então, o Estado está retirando as condições de manutenção da vida. Diante da retirada de condições, das condições de manutenção da vida, talvez levar a vida de uma maneira assim, desvalorizada e debochada seja uma alternativa plausível diante dessa exposição tão máxima ao risco e à morte. Eu acho que são questões que alinham de alguma forma, que enlaçam, essa dimensão política do Estado ao campo da micropolítica, do cotidiano, do que faz com que tantas pessoas elas tenham adesão a esse tipo de discurso. Também é muito interessante a gente perceber a função da religião nessa articulação com o Estado, e principalmente das religiões neopentecostais, que tem promovido, narrativas que são narrativas de aniquilação da vida, narrativas claramente negacionistas, no sentido de que, enfim, coisas absurdas que a gente ouve, por exemplo, logo no início da pandemia, apareceu uma fake news, eu sei porque, enfim, eu convivo com pessoas próximas a mim que têm relação com as religiões neopentecostais, mas coisas do tipo que a gente escutava de que o vírus ia ser transmitido pela máscara. Não se usasse a máscara porque o vírus ia ser transmitido pela máscara. Ou do tipo, essa vulnerabilidade em relação ao vírus pode estar relacionada a uma falta de fé, por exemplo. Então, se você tiver fé, você vai conseguir trabalhar, apesar da situação da pandemia e tal e tal. Então, é muito curioso também o cruzamento da narrativa religiosa com a narrativa institucionalizada do Estado. E quanto isso vai ter um efeito, inclusive um efeito, por mais paradoxal que seja, de fornecer um certo amparo e um certo consolo justamente a essas pessoas que estão enfrentando um risco máximo de exposição à morte. Porque o que se está dizendo é que nada vai acontecer. Se você tiver fé, se você for trabalhar, se você, enfim, ignorar que a pandemia existe, nada vai lhe acontecer. E a gente sabe que há um limite aí para isso, que é justamente
que eu estava falando no início, quando a dimensão da morte ela aparece no campo do outro. Né? Ou seja, o fato de que muitas pessoas próximas a nós estão morrendo. Né? Não há como negar esse fato quando várias pessoas nas nossas proximidades estão sendo acometidas pelo vírus e estão morrendo. Então tem uma menção aí do real que bate a porta, né, e que balança essa estrutura narrativa do negacionismo, nessa articulação entre o Estado e a religião. E eu estava pensando sobre essa questão você falou aí, né, você trouxe a dimensão das fake news, né, da desinformação, né, e aí tem como a desinformação e a fake news aparecem como dispositivos aí importantes para articular essa lógica do negacionismo, da produção da morte, da precarização das vidas e da naturalização desses fenômenos, né? Assim, se a gente fizer recordar aí, tem várias, né? Assim, o vírus era chinês, é uma coisa que vem do comunismo, é uma arma do comunismo, né? Os hospitais, na verdade, não estão lotados, estão vazios. Se você for lá, você vai ver. A outra, os caixões, na verdade, tem gente que estão enterrando caixões vazios para hiperdimensionar a pandemia. Não, então, na verdade, as pessoas estão morrendo de várias coisas e aí estão dizendo que é só de Covid. Então, estão inflacionando os dados sobre Covid porque tudo agora virou morte de Covid. Então, tem a fake news, a desinformação, a contestação de dados, né? A maquiagem de dados, o ocultamento, a pouca transparência disso, né? E aí eu acho que tu está muito articulado com outros dois pontos. A ideia de você vender soluções ineficazes, que começa pela questão da imunidade de rebanho, isolamento vertical, a hidroxicloroquina. Você começa a ver, ao mesmo tempo que você desqualifica, descredibiliza, retarda as soluções que são eficazes, distanciamento social, com o amparo necessário para que as pessoas possam efetivamente se proteger, e vacinação, né? Você teve sabotagens a esses dois processos, impossibilitando uma contenção efetiva e, ao mesmo tempo, também induzindo a população ao cansaço e ao relaxamento, né? Diante desse contexto tão difícil. Articuladamente a isso, você tem essas soluções ineficazes e uma retórica que nega o negacionismo, né? Não foi bem isso que eu quis dizer, não foi bem isso que eu disse. O objetivo disso é gerar desorientação, né? É gerar polêmica, gerar cortina de fumaça, é gerar excitação de apoiadores, uma política de ódio em torno de inimigos, né? Então, essa noção de inimigo é muito cara também às políticas de morte, né? O inimigo que era o comunista, o bandido, o corrupto, que se alargou nessa dimensão, ou se produziram novos e outros inimigos. São as instituições democráticas, é o STF, são os governadores, são os prefeitos, são os cientistas, né? Acho que isso tudo anda de mão dada, né? E acho que essa dimensão do negacionismo também está muito relacionado com a indução do medo. Por mais paradoxal que seja, né? Eu nego a pandemia, então não tenho medo. Na verdade, você induz também ao medo. Você expõe a população a um risco, produzindo medo nela também. Se não, vejamos, né? Olha, se você não se trancarem tudo, a economia vai parar, você vai ficar desempregado, você vai morrer de fome. Você prefere morrer de fome? Então, tem tudo isso, né? Essas narrativas todas que você está levantando, o que elas produzem como efeito é a desafecção. A desafecção, a indiferença com relação à morte. É muito curioso isso, porque uma das primeiras medidas do governo foi o falseamento dos dados. Não fazer mais registro, não ter mais, a gente não tem mais informações diretas do Ministério da Saúde sobre a situação da pandemia, não fazer o censo do IBGE, também é uma questão gravíssima. Ou seja, toda essa rede de ocultamento que se inicia com as fake news, que se inicia com essa disseminação, digamos assim, de informações que produzem a desafecção com relação à morte, elas vão ter, por consequência, uma coisa que é muito semelhante, por exemplo, e muitos autores falam isso, ao funcionamento do Estado na época da ditadura militar, que é o ocultamento dos mortos.
É isso que é uma coisa interessante. A ditadura militar sumiu com os corpos dos mortos políticos. Desapareceu, não tem registro. Acaba-se com o registro. Toda a gerência informacional do governo do Bolsonaro parte também desse mesmo princípio. Desaparecimento desses corpos. Acaba-se o registro. A gente tem esse número, que é um número que não é levantado pelo governo, é do consórcio de imprensa. Há aí também uma política de desaparecimento desses corpos. E isso, João, é anticivilizacional. Isso é a barbárie. Isso é totalmente contrário, digamos assim, a qualquer perspectiva de estabelecimento de laço social, porque uma coisa muito interessante que o Freud vai trazer, né, que eu acho que é uma contribuição da psicanálise, é que a primeira, digamos assim, a primeira lei civilizacional, né, a lei fundante da civilização, ela se passa justamente no encontro com o cadáver, no encontro com o corpo do morto, em que se erige aí a lei máxima de organização da civilização, que é o não matará. E essa lei máxima, ela não é estendida só para os amigos. Ela também se estende para os inimigos e se estende para aqueles que nos são distantes. É muito interessante também essa lógica de produção do inimigo, é como se o inimigo ele pudesse ser morto, que não teria problema, né? É bandido, morre. Não é inimigo do Estado, bandido não é inimigo do Estado, né? Não está lá, sei lá, usando tóxico, não está lá de noite andando na rua, não está lá furtando, roubando, né? São corpos específicos, não são todos, né? São alguns corpos marcados pela racialização, né? Marcados pela questão de classe. Então, isso aí é a completa suspensão, né, da lei do Estado democrático de direito e da própria civilização, em que cada um está entregue à sua própria sorte. Daí eu acho, João, eu não sei se tu concorda comigo, mas eu estou pensando agora, assim, eu acho que a ênfase que se tem dado, quando se questiona, quando se interroga os especialistas sobre o negacionismo, essa ênfase no eixo privativo, eu acho que ela vai ter uma certa relação com isso de alguma maneira. Por quê? Porque diante do desmantelamento, né, do laço social, diante do desmantelamento das políticas públicas e de uma gestão de governo que dê conta, digamos assim, né, da proteção dos mais variados corpos, independente dos seus graus de vulnerabilidade, diante disso, o que é que resta? Um salve-se quem puder. É o regime, o regime do individual acentuado à sua máxima potência. Então, o que é que aparece enquanto explicação? É que alguns conseguem sobreviver e outros não. Alguns têm sucesso na empreitada e outros não. E se você não tem sucesso, se você não está conseguindo, sei lá, vamos pensar no campo da precarização do trabalho, se você não está conseguindo prosperar em tempos de crise, a culpa é obviamente sua. Enfim, eu acho que as duas coisas, elas parecem se articular, digamos assim, uma mesma tendência necropolítica, a gente estava conversando. As explicações excessivamente individualistas e uma política de morte do Estado. Total. E quando você fala do salve-se quem puder, né, dessa perspectiva da barbárie, né, eu acho que a gente já está conversando sobre a questão da comoção, do luto, né, nesse segundo bloco, e isso está muito relacionado a essa coisa a produção dessa perspectiva de que as vidas não são passíveis de luto, não são passíveis de comoção, e está muito, para mim, emblematizado no e daí, né? O e daí puxa muito, tem muita relação com não tô nem aí, né? Colocar a população assim numa perspectiva de salve-se quem puder é uma das máximas expressões de uma guerra contra a própria população. Agora, a guerra não é apenas contra inimigos especificamente, mas uma guerra contra a própria população. Como se alargasse cada vez mais essa noção de existências matáveis, as existências submetidas ao abandono, né? Como se alargassem também as próprias zonas de morte, as espacialidades da morte, como se elas se alargassem também, né? Como? Naturalizando a própria morte, naturalizando a pandemia, fazendo desaparecer,
né, aniquilando a dimensão da memória, né, que você falou muito bem da semelhança disso com regimes autoritários, né, fazer desaparecer e, inclusive, desaparecer a memória. Isso tem muito a ver com essa dimensão pública do luto, né, que é o que a gente está tratando nesse segundo bloco, né, que eu queria te ouvir também mais. Eu sei que tu tem uma leitura muito massa, não só da perspectiva da psicanálise, mas também dos diálogos com a Judith Butler, né, sobre luto, sobre comoção, enfim. Então, eu queria te ouvir, assim, o que tu tem pensado sobre isso, inclusive porque na tua apresentação você fez menção também que você tem dialogado com uma série de pessoas sobre essa questão, né, nos espaços em que você está. Então, como é que tu tem pensado essa dimensão do luto, né, dessa dimensão da responsabilização coletiva também, enfim, como a gente lida também com essas perdas, né? É muito interessante isso. A gente demorou muito para retomar os trabalhos nas escolas que a gente já tinha um campo antes, né, desse contexto online, desse contexto de educação remota. Mas aí teve um momento que a gente disse, não, peraí, esse momento é muito difícil, a gente tem que estar lá com eles. E se é o esquema online, a gente vai entrar online e começamos a fazer grupos com a gestão, com os coordenadores e com os professores. E uma coisa que chama muita atenção é o não surgimento dessa temática, como se não se pudesse falar sobre o risco de vida no retorno às aulas presenciais. Então, a coisa aparece de forma muito en passant, do tipo, soube do pai de um aluno que faleceu de Covid, ou, fiquei sabendo de um professor uma instituição privada que morreu, mas uma coisa assim, como se fosse algo não muito relevante assim, no contexto educacional, e isso chama muita atenção, nos chamou muita atenção. Mas o que se passou é que de umas semanas para cá, isso que era passível de uma indiferença começou a tomar uma dimensão muito grande. Porque na medida que as instituições privadas começaram a retornar no ensino básico, a gente começou a ter notícia de mortes de professores numa mesma instituição. Sabe, tem uma instituição aqui de Fortaleza em que 8 professores morreram. E isso não é qualquer coisa, né? E aí, é interessante, porque eu fui entrar no Instagram dessa instituição para ver o que estava acontecendo. E fiquei muito surpresa, João, com relação às notas de pesar, porque a posição dos pais, dos alunos, era muito assim, foi uma fatalidade. Mas uma fatalidade que acontece 8 vezes não é uma fatalidade. Não é uma coincidência, não é um mero acaso. Não se faz uma reflexão coletiva sobre isso. Esse é um ponto que nos chama muita atenção. A gente sabe que, com relação à educação infantil, né, e com relação à educação básica, há uma consequência grave, muito forte, né, de crianças e adolescentes há mais de um ano distantes da escola. A gente sabe que a gente entende que existe esse lado também, né, de uma situação muito grave da ausência de escolarização, né, dessas crianças e desses adolescentes. Mas, por outro lado, há uma outra situação que é extremamente grave, que é a falta de um debate que envolva, né, essa temática do luto, essa temática da morte, e que envolva também uma decisão coletiva de retorno. E não uma decisão que ela passe apenas pelo plano, né, de cada família ter que decidir se leva ou não seus filhos para a escola, né, ou, enfim, o quanto isso é jogado por uma responsabilização individual e não por uma responsabilização que é coletiva. E uma outra coisa que eu queria dizer sobre isso, que vem da nossa prática, da nossa escuta, é que existem muitas formas de morrer, né? Existem muitas formas de morrer, inclusive em vida. E, enfim, a gente está falando aqui de todo esse movimento, dessa dificuldade de produção de um luto coletivo, por essas 460 mil vidas perdidas, mas há uma série de lutos também que atravessam o campo educacional e que atravessam o nosso cotidiano, que estão sendo silenciados. Porque a gente não está podendo dizer, as crianças, os adolescentes, os professores não estão podendo dizer o que é essa falta da escola, por exemplo. Né? O que significa essa perda de vínculo, essa perda de contato, essa perda do lugar em comum, do mundo em comum que a escola produzia, né, que a escola ofertava antes da gente entrar nesse
nesse modelo remoto. Eu acho que existe uma série de silenciamentos que são mortíferos nesse momento e que, enfim, que a gente tem que dar voz, digamos assim, a essas temáticas para que a gente não morra em vida diante de tantas questões que são questões extremamente aniquiladoras, né, das potências vitais, eu acho. Carol, você estava falando dessa questão duas coisas, dentre as várias coisas interessantes que você falou, me chamaram a atenção. Uma é essa produção da indiferença, que está relacionada com a produção de vidas não passíveis de luto, né? Que é uma discussão que a Judith Butler faz. E como isso tem a ver com uma perspectiva que fragiliza cada vez mais a noção de responsabilidade compartilhada, a noção de um laço, né, entre nós. E para mim, fica muito evidente a relação disso, né, da indiferença e de vidas que não são passíveis de luto, então podem simplesmente desaparecer, no máximo virar uma fatalidade, né? Para mim tem muita relação isso com a dimensão das desigualdades no Brasil. Desigualdades socioeconômicas, de classe, né? Basta ver quem são os trabalhadores e as trabalhadoras que têm morrido por conta da sua exposição à Covid, né? São trabalhadores submetidos a uma lógica de precarização do trabalho, de desproteção, de fragilização de direitos, né? Você mencionou os professores, né? Mas aí temos outras diversas categorias, né? Que foram expostas sem vacinação a isso, né? E para mim isso tem muito a relação com a desigualdade de classe, a desigualdade socioeconômica e a questão do racismo estrutural. Que vida é essa que está sendo perdida? Será que é considerada efetivamente uma vida perdida? Será que é considerada uma vida? Porque o racismo ele desumaniza, né? O racismo ele produz o outro como coisa, né? Que você já mencionou isso no outro momento da nossa conversa. Então, se é uma coisa, se é uma vida supérflua, é um instrumento para a economia, para a máquina do capital acontecer, né? E se tem a ver com racismo estrutural, tem a ver também com a branquitude. Aí vai tocar, na meu ver, toca nessa discussão da indiferença, né? Essa indiferença tem a ver com essa dimensão racial, né, e social. Tem a ver com o fato de que uma elite e uma classe média branca reconhecem o direito à vida e uma série de outros direitos como privilégio. Se coloca acima de tudo e de todos, né? Tem um slogan, né? Acima de tudo, acima de todos. Na verdade, essa elite, essa classe média branca se coloca acima de tudo e acima de todos, né? E é por isso que me vem muita imagem nos condomínios, né? Eu moro num condomínio. Vem muita imagem de pessoas simplesmente se recusando a atender às recomendações sanitárias de uso de máscara. Uso de máscara, né? Assim, nos espaços públicos, nos espaços comuns, não usam máscara de jeito nenhum, inclusive nos elevadores, assim. Embora tenha uma placa lá dizendo tem que usar máscara, a pessoa não usa, porque ela se acha simplesmente superior, ela se acha mais forte, ela se acha imune a qualquer coisa, ela se acha invulnerável. Né? Essa perspectiva que a Judith Butler coloca, que a vulnerabilidade é algo que nos constitui, nega-se essa dimensão da vulnerabilidade. Né? E a indiferença frente à morte e o negacionismo da pandemia se articulam nessa negação da vulnerabilidade, do sujeito que se acha superior, do sujeito que se acha mais forte, que se ele pegar tá de boa, porque ele tem histórico de atleta, ele se cuida, ele não é idoso, ele não tem comorbidade. Ele não pensa que não é só ele pegar, é ele transmitir, né? Mas só que se você puxar para essa dimensão da responsabilidade compartilhada, da solidariedade, você está caindo no mimimi. Então, essa recusa às recomendações, essa perspectiva de quase que gozar ilimitadamente, tem muito a ver com essa dimensão de um narcisismo branco, de uma performatividade narcísica. Não é só uma perspectiva suicidária, de autodestruição. Eu vou me expor aqui sem máscara, num passeio de moto, sem máscara nenhuma, sem nada, né? Num passeio de moto. Mas é também uma perspectiva, um ethos fascista que fascina, que faz coesão, que produz identificação, que está relacionado com a adesão subjetiva a essa lógica de destruição do outro também aí, né? De não tô nem aí, que se lasque, né? No bom cearense, que se lasque.
Então, não é só uma recusa da própria vulnerabilidade, porque eu sou mais eu, né? Mas é uma recusa da vulnerabilidade do outro também, porque ele não vale nada. Essa coisa das festas clandestinas, essa coisa do próprio cinismo, né? Diante dessa questão da perda. Por exemplo, a pessoa que negou até onde pôde a pandemia, que achou que vacina era coisa de vacina, né? Então, é a mesma galera que está fazendo turismo de vacina. É a galera que está viajando para os Estados Unidos, está viajando para o México. É essa galera que quer proteger a si mesmo, né? Mas que dispõe os outros à morte. A gente tem pensado muito sobre essa questão, né, dessa articulação entre o racismo, as questões raciais e a vulnerabilidade. Eu tenho retomado sobre isso a noção de fronteira, incluindo a produção das fronteiras raciais, que são fronteiras de vida e de morte, que a gente sabe. Mas, entretanto, contudo, todavia, a questão da pandemia, eu acho que ela introduz digamos assim, uma pergunta sobre os limiares dessas fronteiras, na medida em que, por exemplo, o excessivo estado de vulnerabilidade, né, desses corpos aumenta a incidência de contágio, vai aumentando a incidência de contágio e vai produzindo novas zonas de risco, justamente para a branquitude narcísica, que se acha invulnerável ao vírus. Parece que surge aí um problema político que é interessante da gente se debruçar. Por exemplo, quando os Estados Unidos começam a se preocupar com relação à vacinação de outros países. Acho que é uma preocupação inédita para um americano, o que é que se passa para além da fronteira do seu próprio país. Essa preocupação não existia, né? Pelo contrário, todo o movimento político dos Estados Unidos é de produção de fronteira com relação à imigração, por exemplo. Mas a gente tem toda uma situação de estudos, né, que indicam que se você se preocupar única e exclusivamente com o seu quadrado, vai chegar um momento em que vai surgir novas variantes pelo estado de contaminação do mundo e eles não vão conseguir conter com o sistema de vacinação que eles têm para eles próprios. Então, aí, eu acho que não é à toa, por exemplo, que a imprensa começa a falar do SUS e começa a falar de políticas públicas. Da noite para o dia, você vê a grande imprensa super preocupada com o SUS, com a manutenção do SUS, né, com políticas públicas e etc, etc. Mas por quê? Porque é o ponto que começa a tocar, é o ponto em que essas mortes dessas pessoas racializadas começa a atingir a invulnerabilidade narcísica da branquitude. A partir desse limiar, eu estou seguro, e o outro, né, a partir desse limiar, que é um limiar mortífero, que é uma zona de morte, ele vai morrer e isso não vai ter nada a ver comigo. Que eu acho que é a lógica que impera no racismo e que impera economicamente também, né, na manutenção do privilégio de classe articulada à elite branca do nosso país. É o quê? Deixa morrer, porque essa zona de morte não tem nada a ver conosco, nós, cidadãos brancos. Essa zona de morte não tem nada a ver conosco, mas o que está acontecendo não é isso. O que está acontecendo é um atravessamento do problema. Enfim, são coisas, a gente não sabe no que é que isso vai dar. Eu também não tenho essa coisa positiva do vai dar certo, né? Assim, de que bom, em algum momento a elite vai entender que a única e exclusiva preocupação com a extração do próprio lucro, do próprio privilégio, vai ser insustentável, porque, infelizmente, a elite não consegue estar sozinha no planeta. Né? O planeta está intercalado, os laços eles estão intercruzados. Né? Muito embora a gente tenha uma população que é muito mais vulnerável, que está muito mais exposta à morte, a gente tem também essa morte se aproximando daquela população que se achava até então invulnerável e absolutamente protegida dentro do âmbito do Estado. Carol, a gente está chegando aí ao fim, né, da nossa... Se quiser falar mais alguma coisa,
fique à vontade. E eu queria aproveitar para te agradecer enormemente, como sempre, né, que a gente se encontra, você traz questões muito pertinentes, muito interessantes, que depois a gente fica pensando assim, né, aquilo fica reverberando, a gente fica conversando contigo depois que a conversa acaba. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, João, assim, pelo convite, né? Assim, ainda bem que deu certo no meio das nossas correrias de vida. É realmente muito bom. Os nossos encontros, eles têm uma potência de abrir outros espaços de articulação, né? Bom, isso para mim é uma indicação de um bom encontro. Eu acho que os nossos encontros são marcados por essas possibilidades, né? Que se abrem, se multiplicam. E é isso, gente. Obrigada mesmo. É isso, a gente se encontra em outras ocasiões, né, em outros episódios do Traçando Vários Planos. Espero que vocês fiquem bem, ou pelo menos se cuidem. Inspirado na música Sul-Americano do Baiana System, a ideia do podcast é que a gente siga traçando vários planos para poder contra-atacar, né? Então, contra-ataquemos. Um abraço. Um abraço, pessoal.